Muito curiosa a situação, né, que nós vivemos hoje no futebol brasileiro, né? Porque desde que o Flamengo assumiu a liderança do campeonato, muitas pessoas, a imprensa, torcedores de outros times, passaram a falar dessa situação como se tudo fosse fruto da cota de televisão maior que o Flamengo tem. Não é só o Flamengo que tem, o Corinthians também tem. E ganhou campeonatos importantes também, com boa parte do dinheiro da sua receita vindo da televisão. É bom lembrar que o atual formato de distribuição das cotas de televisão foi negociado pelos clubes, não pelo Corinthians e pelo Flamengo, mas por todos eles. Eles negociaram essa situação, eles acertaram essa situação, da maneira que ela está sendo feita hoje. E não foram bons negociadores. E o Flamengo tem hoje um faturamento maior, porque tem mais torcida, e tem um faturamento que cresce em função até do pay-per-view, que mudou a sua forma de medição. Ou seja, negociaram mal e permitiram que esse abismo financeiro aumentasse. Mas a situação financeira do Flamengo, ela não se deve só à cota de televisão. Tá? A cota de televisão, ela é importante, a receita do clube, uma das mais importantes, mas ela não é única, né? O Flamengo também faturou alto nesses últimos tempos por outras fórmulas, por outros meios, né? Por intermédio de sócio-torcedor, por intermédio de bilheteria, por intermédio de licenciamento de produtos, por intermédio de venda de jogadores, que foram muito bem vendidos, né? Alguns para o mercado europeu. Tudo isso fez com que o Flamengo se organizasse financeiramente, pagasse boa parte das suas dívidas, tem hoje a dívida controlada, a maior parte de dívidas com o governo embutidas no Profut, com os pagamentos sendo feitos mensalmente, dentro daquilo que foi programado. O Flamengo eliminou praticamente a zero as suas ações contra ele na Justiça do Trabalho, fazendo vários acordos, até já saiu do ato trabalhista, que era um depósito mensal que o clube tinha que fazer para deixar, é um fundo de reserva, né, para quando faz um acordo na Justiça do Trabalho e pagando com esse dinheiro as pessoas que cobravam o clube nos tribunais. Então o Flamengo se organizou e agora tem um time bom. Isso ia acontecer, isso estava na cara, essa é pedra cantada, gente. Agora, atribuir a recuperação do clube somente à questão da televisão é uma ignorância. É uma ignorância no sentido exato da palavra, de quem ignora o contexto. O Flamengo se organizou e os outros clubes que vivem momentos difíceis deveriam tentar seguir esse exemplo, seguir esses passos. Mas muitos preferem ficar apontando como se fosse um defeito ao invés de corrigir os seus próprios problemas. E outro ponto que também chama a atenção é a discussão crescente agora sobre o mando de campo, venda de mando de campo. A discussão ela é muito maior quando o Flamengo joga fora de casa, entre aspas, em casa, como aconteceu contra a Avaí e CSA, do que quando outras equipes passam pelo mesmo benefício, digamos assim, como já ocorreu com o Corinthians, com o Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras jogou esse ano contra o Botafogo em Brasília com mais torcida, jogou contra o Paraná em Londrina, contra o América Mineiro também, e com torcida toda dele. Então, isso acontece com outros clubes. Eu também acho errado, sou contra, acho que a proibição não é a solução, já falei aqui em outro vídeo, é limitar a presença de torcida visitante em 10% nesses casos, para que você impeça que esses clubes façam esse tipo de negócio com os organizadores dessas partidas que compram o mando de campo. Mas enfim, não é porque o Flamengo jogou contra o CSA e o Avaí em Brasília que ele venceu esses jogos. Poderia ter vencido em Maceió, em Florianópolis, onde fosse. E o Avaí nem podia jogar no seu estádio por questões de documentações e licenças que ele não tem. A CBF proibiu a utilização do estádio da Ressacada nesse momento. Então é importante entender isso. E é importante as pessoas entenderem que não é por isso que o Flamengo está forte. O Flamengo está forte porque fez um bom trabalho de recuperação, como o Palmeiras fez a sua moda, como o Grêmio faz a sua moda, e o Corinthians fez lá atrás, depois do rebaixamento da segunda divisão. Voltou forte, ganhou todos os títulos com os quais sempre sonhou. E o Flamengo agora está seguindo o mesmo caminho. Os clubes que não estão nessa rota deveriam olhar para o que o Flamengo fez e tentar adaptar tudo que o clube fez nesses últimos anos à sua realidade, para com isso conseguir em algum tempo se recuperar, voltarem a ter força, vigor financeiro, para aí sim montar equipes competitivas. Esse é o caminho. Agora, ficar reduzindo essa discussão a cotas de televisão, como se fosse a única receita, fosse o único ponto que gera um certo desequilíbrio, né? Quando na verdade esse desequilíbrio é gerado porque o time tem mais torcida e ele tem mais receita. Isso é assim no mundo inteiro. Qual o time de maior torcida na Itália? É a Juventus. Quem manda no futebol italiano? É a Juventus. Quais são os times mais populares da Espanha? Real e Barcelona. Quem manda lá? Os dois. Qual os times mais populares da Inglaterra? Liverpool, Manchester United. Quais são os maiores campeões ingleses? São os dois. Hoje você tem o City, né, dominando, porque tem uma injeção de dinheiro do exterior, mas lá é outra realidade, né? Mesmo assim, nós tivemos aqui o Fluminense com o dinheiro da Unimed sendo muito forte. Nós temos o Palmeiras com patrocinadores importantes ao longo de sua história, como o Parmalat, como o apoio do Paulo Nobre, né, um presidente rico e torcedor fanático do clube, que ajudou e muito. E hoje o clube é estruturado, tem forte arrecadação e um forte patrocinador, também palmeirense, que ajuda e muito.
Então isso acontece no mundo inteiro. Os times com mais torcida arrecadam mais, e aqueles que têm um apoio, um aporte financeiro de alguém ou de alguma empresa, de proprietário, seja lá o que for, também tem mais competitividade. Então o que acontece com o Flamengo já aconteceu com o Corinthians, e isso vai ser assim enquanto o Flamengo for bem administrado e acertar a mão na hora de contratar jogadores, que é o que parece que está acontecendo. Nós não temos que perder tempo discutindo esse tipo de assunto. Cotas de televisão, se você está insatisfeito com a distribuição, cobre do dirigente do seu clube quais foram os motivos pelos quais eles fizeram o acordo atual e aceitaram o acordo atual. O que os levou a aceitar? Incompetência? Dívidas anteriores? Eles é que tem que dar explicação para você, torcedor do clube que está vivendo um mau momento e vendo um rival passar à frente e tomar uma posição de destaque com boas perspectivas no ano de 2019. Esse é um ponto muito importante, como a venda de mando de campo também tem que ser discutida num outro nível, né? Já teve para outros clubes, está sendo agora para o Flamengo. E se antes não teve grande repercussão, por que agora tem tanta repercussão? Coisa mais esquisita, né? Mas como nem tudo é perfeito no clube, muito longe disso, e eu critico muitas posturas dos dirigentes rubro-negros, eu quero lembrar que hoje, domingo, dia 8 de setembro, temos 7 meses. Nós estamos completando 7 meses da morte de 10 meninos lá no Ninho do Urubu, no incêndio. E só 2 famílias e meia, na verdade, né, fizeram um acordo com o Flamengo. Sabemos que existem impasses na justiça, o clube, pessoas ligadas ao clube alegam, e torcedores também alegam, que algumas das famílias dos meninos pedem muito mais dinheiro do que deveria ser pago e tal, mas acho que o Flamengo, repito, tem que acelerar esse processo. Se não consegue resolver com todas as famílias, porque uma ou duas estão pedindo muito dinheiro e não tem como fazer um acordo nesse momento, que se acelere os acordos com as demais. Isso tem que acabar, isso tem que ser resolvido. E outro ponto importante, até agora não se sabe quem foi ou quais foram os responsáveis por aquilo. Aquele incêndio aconteceu por quê? Quem errou? Quem falhou? Quem foi negligente? Se eventualmente alguém foi negligente? Quem foi responsável se eventualmente alguém foi responsável? Até agora as investigações ainda não apontaram numa direção concreta. E esse é um outro ponto muito importante, né? Quem permitiu que aquilo acontecesse? Por que aquela desgraça aconteceu? E o Flamengo precisa resolver isso o quanto antes. É uma pena que isso, inclusive, além de não ter uma solução, até hoje, 7 meses depois, essa história tão triste seja utilizada em redes sociais por torcedores de outros clubes que se aproveitam da morte dos 10 garotos como abutres para fazer provocação clubística. Isso é abjeto, é nojento. O cara que usa daquela tragédia para fazer provocaçãozinha clubística não merece nenhum respeito. E também os torcedores do Flamengo que ficam passando pano para essa situação que não se resolve, eu vou te contar, né? É uma vergonha também, né? Mas por mais que você ame um clube, você não pode ficar tapando sol com a peneira. Aliás, se você ama o Flamengo, você deveria ficar envergonhado com o que aconteceu e querer que essa situação seja resolvida o quanto antes, né? Eu acho que essa seria a postura mais razoável no meio de algo tão inexplicável e inaceitável e que completa 7 meses nesse domingo. Saudações.